dia, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de biologia. Vamos fazer uma introdução sobre a osmorregulação. Nossa equipe é Beatriz e Yara. Espero que todos gostem e entendam o conteúdo. A osmorregulação é um processo pelo qual os organismos mantêm o equilíbrio da água e dos solutos em seus corpos, garantindo um ambiente interno estável. Este mecanismo é crucial para a sobrevivência, pois permite que os organismos controlem a concentração de sais e a quantidade de água, independentemente das condições externas. Os organismos utilizam diferentes estratégias para a osmorregulação, dependendo de seu habitat e de sua fisiologia. Como, por exemplo, os peixes de água doce enfrentam o desafio de um ambiente onde a concentração de sais é menor do que em seus corpos, enquanto os peixes de água salgada vivem em um meio com alta concentração de sais. E para lidar com esses desafios, os peixes de água doce excretam grandes volumes de urina diluída e absorvem sais ativamente pelas brânquias, enquanto os peixes de água salgada excretam urina concentrada e bebem água salgada, excretando o excesso de sais através de estruturas especializadas. A capacidade de osmorregular é essencial para a homeostase, permitindo que os organismos mantenham funções celulares e processos fisiológicos em condições ideais, apesar das variações no ambiente externo. A osmorregulação é um processo biológico pelo qual os organismos mantêm o equilíbrio de água e solutos em seus corpos, assegurando a estabilidade do meio interno, independentemente das condições externas. Este equilíbrio é vital para o funcionamento adequado das células e dos processos fisiológicos. A osmorregulação envolve a regulação da concentração de sais e da quantidade de água, permitindo que os organismos adaptem-se a diferentes ambientes e condições de disponibilidade de água. A importância da osmorregulação. Temos a funcionalidade celular, que é as células dependem de um ambiente estável para realizar suas funções metabólicas. Desvios na osmolaridade podem causar danos celulares ou até a morte celular. E a adaptação de ambientes variados, que os organismos que vivem em ambientes com diferentes concentrações de águas e sais, como por exemplo os peixes de água doce e salgada, eles precisam de um mecanismo eficiente de osmorregulação para sobreviver. E por último, a manutenção da homeostase, que a osmorregulação é essencial para manter a homeostase, ou seja, a estabilidade do ambiente interno do organismo. Isso inclui a regulação da pressão osmótica, que é crucial para a saúde celular. Os rins desempenham um papel fundamental no processo de osmorregulação, garantindo a manutenção do equilíbrio hídrico e de eletrólitos no corpo. Eles são responsáveis por filtrar o sangue, remover resíduos metabólicos, ajustar a concentração de solutos e regular o volume de água corporal. Funções dos rins na osmorregulação é a filtração, a reabsorção e a secreção. A filtração glomerular é quando o sangue ele entra no glomérulo, é filtrado e os componentes como água, íons, glicose e resíduos metabólicos são transferidos para a cápsula de Bowman, formando o filtro glomerular. A reabsorção tubular. Nos túbulos renais, a maioria da água dos solutos essenciais, como glicose, aminoácidos e íons, ela é reabsorvida de volta para o sangue. Esta reabsorção é altamente seletiva e regulada. E por último, a secreção tubular, que excessos resíduos e íons são secretados ativamente do sangue para o filtrador tubular, ajustando a composição da urina. Hormônios na osmorregulação. A osmorregulação no corpo humano é regularizada por diversos hormônios, que atuam de maneira coordenada para manter o equilíbrio de água e solutos. Vamos explorar os principais hormônios envolvidos, que são vasopressina, aldosterona e hormônio natriurético atrial.
A vasopressina é produzida no hipotálamo e armazenada e liberada pela hipófise posterior. A sua principal função é aumentar a reabsorção de água pelos rins. Quando a osmolaridade do sangue aumenta, indica uma desidratação, e os osmorreceptores no hipotálamo detectam essa mudança e estimulam a liberação da vasopressina. Isso reduz a produção de urina e conserva a água no corpo por mais tempo. Já a aldosterona, ela é produzida pelo córtex adrenal das glândulas suprarrenais. Ela regula o equilíbrio de sódio e potássio, aumentando a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos tubos digitais e ductos coletores dos rins. Quando os níveis de sódio são baixos ou os níveis de potássio são altos no sangue, ou quando há uma diminuição no volume do sangue, o sistema renina-angiotensina-aldosteronal é ativado. A renina ela é liberada pelos rins. A aldosterona, por sua vez, promove a reabsorção de sódio, que atrai a água, aumentando assim o volume sanguíneo. E por último, o hormônio natriurético atrial. Ele é produzido pelas células musculares atriais do coração, em resposta à distensão atrial causada por um aumento do volume sanguíneo. Ajuda a reproduzir o volume sanguíneo e a pressão arterial, promovendo a excreção de sódio e água pelos rins. Quando o volume sanguíneo está elevado, os átrios cardíacos são estirados, levando à liberação desse hormônio, que age nos rins para inibir a reabsorção do sódio e água, aumentando a produção de urina e promovendo a vasodilatação, o que reproduz a pressão arterial. Agora vamos falar sobre o mecanismo de osmorregulação. A osmorregulação envolve diversos mecanismos que garantem a manutenção do equilíbrio hídrico e de solutos no organismo. Vamos estar falando sobre três: a difusão, o transporte ativo e a excreção. A difusão é o movimento passivo de partículas de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração, até que um equilíbrio seja alcançado. Este processo não requer energia e ocorre naturalmente para moléculas como água, oxigênio, dióxido de carbono e alguns íons pequenos. A osmose é um tipo de difusão, onde a água se move através de uma membrana semipermeável de uma região de baixa concentração de solutos para uma região de alta concentração de solutos. Além disso, a osmose é crucial para a regulação do equilíbrio hídrico nas células. O transporte ativo é o movimento de substâncias contra gradiente de concentração, ou seja, de uma área de baixa concentração para uma área de alta concentração. Este processo ele requer energia, geralmente na forma de ATP. E por último, vamos falar da excreção, que é o processo de eliminação de resíduos metabólicos e excesso de substâncias do organismo, ajudando a manter um equilíbrio hídrico de solutos. Temos, por exemplo, o rins, que em mamíferos, os rins eles filtram o sangue, reabsorvem substâncias essenciais e excretam resíduos e excessos de íons na forma de urina. A excreção renal envolve processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Interações entre os mecanismos. Os processos de difusão, transporte ativo e excreção, eles trabalham juntos para manter a osmorregulação. Por exemplo, a reabsorção de água nos rins pode envolver a osmose, enquanto a reabsorção de íons pode depender do transporte ativo. A excreção final dos resíduos garante que os organismos eliminem substâncias indesejadas e mantenham a osmotase. Esses mecanismos são cruciais para a adaptação de diferentes ambientes e condições de disponibilidade de água, garantindo a sobrevivência e o funcionamento adequado dos organismos. Agora vamos falar sobre os intracelulares e os extracelulares, a diferença entre os dois. Os dois são líquidos.
Porém, os líquidos intracelulares constituem o citoplasma das células e contêm uma alta concentração de íons, potássio, fosfato, proteínas e outros solutos. A osmorregulação dentro da célula é crucial para a manutenção do volume celular, equilíbrio osmótico, a função celular. Agora, os líquidos extracelulares, que inclui o plasma sanguíneo, o líquido intersticial, que é entre as células, e o líquido transcelular, que é com o fluido cerebroespinhal. Os líquidos extracelulares são ricos em íons, sódio, cloreto e bicarbonato. A osmorregulação no espaço extracelular envolve o volume sanguíneo e a pressão arterial, o equilíbrio de eletrolitos e o transporte de nutrientes e resíduos. E esse foi o nosso trabalho de biologia. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigada pela atenção.